Então, boa tarde, boa noite a todos e a todas, muito obrigada pela presença. Hoje a gente tem o segundo encontro do seminário Jean-Claude Entre, uma programação do Festival Cinemateca Paulo Amorim, e que propõe uma reflexão sobre a produção intelectual e artística do professor Jean-Claude Bernardet, que está aqui, a gente se sente muito honrado com a sua presença. O meu nome é Mônica, eu sou coordenadora de programação da Cinemateca Paulo Amorim, e gostaria de ressaltar aqui que a nossa atividade conta com os patrocínios do Banrisul, da Icatu Seguros e da Rio Grande Seguros, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A Cinemateca Paulo Amorim é uma instituição da Secretaria Estadual da Cultura e está ligada ao Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul. O seminário Jean-Claude Entre começou ontem com as participações do Glênio Póvoas e do Arthur Outram, que destacaram as contribuições do nosso homenageado no âmbito da pesquisa, da análise, de uma produção intelectual fundamental para o cinema brasileiro e que se desdobra em dezenas de livros, artigos, críticas e aulas. Hoje, a proposta é tratar do seu trabalho como artista, seja como ator, roteirista, diretor. Num levantamento rápido, eu contei que o Bernardet tem pelo menos 20 participações em filmes como ator e pelo menos em outros 10 títulos ele assina a direção e o roteiro. Assim como os convidados do encontro de ontem, os nossos participantes de hoje também têm uma relação muito próxima com o Bernardet. Então, vou apresentar agora os nossos convidados, começando pelo Zé Leão, que é amazonense, e começou a trabalhar com cinema aos 15 anos, sempre com o objetivo de democratizar o audiovisual. Ao longo da sua trajetória, ele já realizou mais de 200 oficinas e minicursos de cinema em vários estados brasileiros e que resultaram em cerca de 1.500 filmes de curta-metragem. E o Jean-Claude sempre foi um grande incentivador desse projeto. Desde o início de outubro, agora, o Zé Leão está aqui no Rio Grande do Sul com esse projeto de oficinas, e o resultado vai ser apresentado logo mais na Sala Paulo Amorim. O nosso outro convidado é o Zeca Brito, que atualmente está à frente do Instituto Estadual de Cinema, e tem formação em cinema e artes visuais. O Zeca assina documentários como Glauco do Brasil e 30 Povos, fez também o blockbuster gaúcho Legalidade, e a comédia em 97 era assim, que tem a participação do Jean-Claude. Zeca também é idealizador do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, do qual o Jean-Claude é um dos participantes mais ativos e um dos principais apoiadores. A gente também conta hoje com a participação do Rubens Revold, que é paulistano, se formou em cinema na USP, onde também foi aluno do Jean-Claude. O Revold também é professor da USP hoje, assina a dramaturgia de várias peças teatrais, e no cinema lançou filmes como Corpo e Supernada, em codireção com a Rossana Foglia, e mais recentemente dividiu a direção com o Jean-Claude no longa #E Agora o Quê? Então, gente, eu acho que eu proponho agora que o Zeca e o Zé, que tem essa atividade logo mais, comecem falando e nos contem um pouco de como foi essa aproximação de vocês com o Jean-Claude, o quanto ele provocou o trabalho de vocês, o quanto é importante essa parceria com ele na vida de vocês, na trajetória artística de vocês. A trajetória, o contato do Jean com o Zé começou nos anos 80, mas eu vou começar aqui a fazer uma introdução por elo com as relações desse seminário. E ontem nós tivemos aqui a fala do professor Glênio Póvoas, que foi uma pessoa que oportunizou que o conhecimento, que o saber e que a figura do Jean-Claude Bernardet chegasse até o cenário do Rio Grande do Sul, ali nos anos 2000, com aqueles ciclos organizados no Santander Cultural, onde ele apresentou, que eu pude participar de 2, o das Janelas e o Cinema Ensaio. E naquele ambiente, como tentando ser aluno, né, e egresso, e ainda como aluno do curso de cinema da Unicinos, que era o curso superior de cinema no Rio Grande do Sul, primeiro curso, né, que é resultado também daquela turma da Casa de Cinema, do pensamento do Giba Assis Brasil, que também estava por trás da vinda do Jean-Claude, de alguma maneira. Então,
É nesse contexto que eu conheci o Jean-Claude, como aluno desses cursos, e eu tinha feito um filme, tinha feito um longa chamado O Guri, somando esforços dos amigos, dos colegas, um modelo de coprodução, de guerrilha, e filmado lá na fronteira do Brasil com o Uruguai, numa cidade chamada Bagé. E eu tinha feito esse filme, não estava finalizado, mas mesmo sem ter a dimensão histórica do que o Jean-Claude significa para o cinema brasileiro e para a história dele, mas como aluno ali, descobrindo o universo cultural, de repertório, de assuntos, algo me fez ter a certeza que eu precisava mostrar o filme para o Jean-Claude, que naquele momento ali, historicamente, tinha uma oportunidade de estar convivendo com uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo sobre o cinema realizado no país, mas eu levei o meu filme muito com uma perspectiva territorial da minha terra, assim, fiz um filme lá na minha cidade, com meus amigos, com a minha família e tal, porque se você puder olhar e tal. E aí, o Glênio também, que está organizando esse seminário, cedeu a sala de cinema na manhã, o curso era de tarde ou de noite, não me lembro, mas cedeu um horário, 10 da manhã, e aí, no último dia, para passar o filme. E aí eu fui lá convidar o Jean. Olha, Jean, então, fiz esse filme, você topa? Ele, tá, então tá. O Jean, muito generoso, foi no outro dia de manhã lá assistir o tal do filme. Bom, projetaram o filme, assistimos o filme. Quando acabou o filme, é óbvio que eu queria conversar com o Jean, saber alguma coisa e tal, e ele foi também muito generoso de tentar encontrar qualidades e falar aspectos positivos. Me elogiou a trilha, falou que tinha um uso da trilha que ele gostava e tal, e falou mais alguma coisa, e eu disse assim, você pode escrever alguma coisa para eu poder comprovar que você viu esse filme? E aí o Jean, mas escrever onde? Eu não escrevo. E eu realmente, quando eu pensei em escrever, eu venho das artes visuais, da gravura, eu pensei realmente em ter uma frase no papel, em ter fisicamente. Eu falei, não, escrever aqui numa folha. Ó. Eu peguei uma folha, escreve qualquer coisa. E aí ele fez uma frase e assinou, Jean-Claude Bernardet. E a frase dizia alguma coisa assim, o filme assinala o nascimento de um talento cinematográfico no Brasil. Ele botou a palavra Brasil. Tinha um filme que estava nascendo ali num contexto de Brasil. Quando eu vi aquela coisa Brasil escrita, eu levei um susto. Que eu disse, como assim Brasil? Aí vem aquela coisa assim, né? Brasil, eu estou no Brasil também, eu faço parte do Brasil. O Brasil a gente pensa que é só Rio e São Paulo, às vezes. Ou Porto Alegre, aí eu vinha lá de Bagé, e ele falou isso, que o filme me colocava num cenário de produção no Brasil. E me deu aquilo ali assinado, eu levei para casa. A partir de então, o Jean-Claude passou a ser incomodado por mim todo mês ou toda semana, não, naquele primeiro momento, porque eu pensei assim, eu preciso levar o Jean-Claude lá para Bagé também, e eu preciso passar esses filmes, e aí o Jean-Claude começou a nos dar uma luz, assim, de dizer que era preciso agir, que era preciso realmente... Eu falei alguma coisa do tipo assim, mas o meu filme não entra em lugar nenhum festival me seleciona, e ele disse alguma coisa assim, não, por que você não faz um festival? E você passa seu filme. Que é uma coisa muito Zé Leão, né, Zé Leão? Zé Leão tem o Cine Canoa. Como é que é o Cine Canoa? Ele entra na canoa, vai lá e faz o filme. Ele tem o Cine Lanche. Como é que é? Ele chega, a galera tá fazendo lanche, ele para e passa o filme. E nessa ideia de vai e faça, aí surge o Festival de Cinema da Fronteira. Então, nesse contexto aí, de 2011, acho que em 2012, nasce o Festival de Cinema da Fronteira, e o Jean-Claude passa a ser uma pessoa que fica sempre sendo incomodada, consultada pela gente, vai nos dando nomes e pessoas e vai nos levando a chegar a figuras como a Ivonete Pinto, que estava ali perto na UFPEL, a chegar na própria figura do Cid Nader, de alguma maneira, também, e depois começa a nos levar a sua presença física ao festival e a propor reflexões, ciclos de pensamento. O Jean-Claude tem algumas frases que me marcaram muito na percepção dele do Festival da Fronteira. Uma é a gente organizando uma festa, assim, com o CTG, e vem as prendas dos gaúchos, Jean-Claude, mas até parece que estamos na Disney. Depois a gente chega em Aceguá, e aí tinha um homem-banda tocando na linha imaginária, e a projeção na rua, e ele diz assim, Bagé e Aceguá
superam Buñuel e Fellini juntos, que era tudo muito surreal naquele momento ali. E ele diz assim também, a gente fez uma abertura da igreja com a ópera e o grupo Falos e Esterco que se apresentou antes. É o único festival no Brasil que a abertura é numa ópera precedida por um ritual sadomasoquista. Que a gente pelou a população antes de começar a sessão. Bom, mas o Jean-Claude foi testemunhando tudo isso e incentivando as pessoas a produzirem. Lá ele conheceu outros realizadores locais, pessoas que estavam fazendo cinema lá também, e sempre incentivando, sempre motivando. E isso tudo eu falo a minha relação com o Jean-Claude é uma relação de muito afeto, assim, tenho muito carinho por ele, porque ele sempre foi muito generoso comigo e com as pessoas que estavam na minha volta, e a todo momento também sendo muito paciente, sendo o primeiro a chegar na sessão e o último a sair, em sessões que ele sempre dizia, tá exagerando, tem filme demais aqui, isso vira uma tortura, não é mais um festival de cinema, a gente tem que ficar 12 horas assistindo programação, é uma tortura, nessa cadeira dura, desconfortável, E aí a gente no outro ano botou uma almofada para tentar melhorar, mas seguiu com uma programação com muitos filmes, que tem essa vontade, essa coisa de querer fazer. O Zé Leão é meio assim também, chega e vai e faz. Bom, mas aí nesse meio tempo tem a minha relação do Jean-Claude como querer pegar o Jean-Claude, descobrir o Jean-Claude ator e querer também fazer um filme com o Jean-Claude. E aí a gente fez um filme chamado Em 97 Era Assim, eu vou mostrar um trechinho para vocês, de uma cena em que ele faz, em que a gente tinha um tema que era a descoberta da sexualidade, um filme todo conduzido por adolescentes, e o Jean veio de São Paulo, ensaiou, improvisou, criou um monte de coisa, a gente escreveu o personagem para ele, chama Diretor Claude, e ele foi muito generoso também com os atores, com os adolescentes, comigo, eu estava bem inseguro, porque ele ia vir, e topou dirigir, e tem essa questão de se propor a ser um filme de comédia, e sem dúvida a ser... Bom, vamos assistir e depois a gente conversa. Vamos ver. Por favor. Há 40 anos que eu lido com jovens e é sempre a mesma história. Vocês só querem saber de sacanagem, de putaria. Se vocês continuarem nessa vagabundagem onde vocês estão, vocês vão ficar uns fracassados. Vocês têm que entender que as mulheres, hoje em dia, só querem dinheiro. Querem saber de uma coisa? Para não ser preso, eu tive que vender um apartamento mobiliado para pagar a pensão da minha ex-mulher. Ela tinha um cartão de crédito e todo mês estourava o limite. Joias, vestidos, restaurantes. Fui parar no SPC. Vou ter que vender o apartamento onde eu estou morando hoje. Agora, se eu vender esse apartamento, eu vou morar onde? Vou morar numa pensão. Vou tomar um café. Enquanto eu penso o que fazer com vocês. Claude é louco, cara. Bom, tá bom, obrigado. Então, Jean-Claude
atuando com os adolescentes do I97 era assim. E essa tensão desse tempo aí, dessa espera inicial, da surpresa que ele faz ali, foi ele que propôs isso, né, no ensaio, óbvio, né? O Jean-Claude é um ator, obviamente, assim como ele é um intelectual, um teórico maravilhoso, muito inteligente, ele é um ator muito inteligente e colabora muito, né, em cena. Eu vou mostrar outro filme, agora outro trechinho de outro filme. E agora, o que eu estou fazendo aqui? Tentando falar um pouco, através desses dois trechinhos de filme, da minha relação fílmica com o Jean-Claude, que está aí nesses filmes. Esse filme é um filme que não está acabado ainda, mas espero ano que vem acabar ele, sim. Acho que sim, se tudo der certo. Mas eu vou mostrar uma ceninha. E também é a mesma coisa, não, é outra coisa, mas também é um filme num contexto de juventude, de adolescência, mas numa ideia de adolescentes conscientes do seu papel político e do seu lugar na engrenagem da sociedade, que é muito, eu acho, que o papel do Jean-Claude, ao tocar nos nossos corações e ao criar esses elos. Não é à toa que eu estou aqui na mesma janela que o Zé Leão está há 45 dias no Rio Grande do Sul, mas na verdade não é 45 dias, o Zé Leão está há 12 anos no Rio Grande do Sul, o Zé Leão nunca saiu do Rio Grande do Sul, e o Zé Leão volta de tempos em tempos, e aí ele perde a passagem, dá um trabalho, mas ao mesmo tempo ele dá a maior semeadura, o maior semeador de audiovisual que a gente conhece, eu e o Jean-Claude, não é à toa que ele está aqui, e vai voltar o ano que vem, e aí já fechou agora a parceria com o prefeito tal, com o prefeito do lado, com o secretário de Cultura, está todo mundo feliz, satisfeito, porque no último dia ele entrega o filme, a gente assiste, bate palma e dá o diploma. Mas eu vou mostrar outro trecho de outro filme que é em 2016, no contexto do impeachment, no contexto do golpe, da presidenta Dilma, os estudantes vão para as ruas e tomam as escolas, nas ocupações, e aí a gente foi com uma câmera para dentro de uma escola, que é o Instituto Estadual de Educação, acompanhar o mesmo protagonista do filme em 97 era assim, que era o Fred, que na vida real estava ocupando a escola. E aí eu fiquei lá uns 20 dias e o Jean-Claude estava passando por Porto Alegre, por um encontro organizado pela Ivonete, pelo pessoal da Teorema, e eu falei, Jean, tem como, sei lá, para a gente falar sobre alguma coisa e tal, e vamos passar o seu filme, o Hamlet, que ele fez, que ele faz o Fantasma, eu acho, e aí a gente acabou não passando o filme, mas debatendo o filme, os alunos assistindo em outro contexto, aquela coisa que deu errado, a projeção, mas o Jean-Claude ficou lá e foi uma troca maravilhosa, acompanhou um pouco do que os estudantes estavam fazendo, e o resultado disso acabou gerando uma cena do filme que a gente vai ver. Vigorou nessa época, antes do golpe de 64. Pois é, hoje de manhã teve é isso aí, a gurizada tem que resistir, vamos todo mundo se unir e resistir junto. Não vai dar nada. Alguém já ficou para advogado? Não, na real, a gente tá falando no grupo, mas a gurizada... Essa tese que vigorou nessa época, antes do golpe de 64, é uma tese de uma burguesia dominante que afasta a ação. Eu não sei se o ISEB diz alguma coisa para vocês, um instituto superior elaborou uma certa ideologia de uma burguesia progressista dos anos 50 e 60. Né? É mais ou menos o seguinte, que o povo é alienado. Quem traz a consciência é o intelectual. Portanto, através do seu discurso, das suas obras, o intelectual conscientiza o povo alienado que, a partir desse momento, age. Sendo que, nesse mesmo momento, existiam no Nordeste as ligas camponesas, aparentemente de camponeses que não tinham sido conscientizados por intelectuais nenhum, né? E que
agiram. Estamos tendendo a defender que a ação gera a consciência e a ação gera a organização. A questão é que os movimentos sociais atualmente estão pensados não como efeito de uma conscientização, né? Mas sim de grupos sociais que se manifestam na ação, o que vocês estão fazendo, não é? E por que eu estou falando? Sim, então, para responder, isso é uma tese da sociedade dominante de que o povo precisa ser educado para agir, você entende? Do tipo, o povo não sabe votar, então precisa educá-lo para ele votar bem, né? E se ele votar bem, ele vai votar em quê? No que a educação terá dito para ele votar, não é? Portanto, eu acho essa tese da educação como transformadora da sociedade, na medida em que essa educação está totalmente controlada, uma tese conservadora. As pessoas, talvez da minha idade, da minha geração, tenderam a achar que as jovens gerações, depois da ditadura, tiveram um comportamento muito passivo. E esse movimento de uns 2, 3 anos agora, essas ocupações, revelam uma juventude que tem um comportamento bastante diferenciado em relação a poucas gerações anteriores, né? Você tem realmente a impressão, e é muito animador isso, de uma juventude que se comporta de uma forma diferente, e muito mais ativa, que não fica no discurso e que age, entende? Ok, obrigado. Bom, é isso, o Jean é isso, esse discurso e a prática, a ação. E assim como os grandes, se a gente for pensar assim, uma coisa que resumindo assim, que se me perguntasse o que tu do pensamento teórico, assim, o que tu aprendeu com o Jean-Claude me fez perceber essa noção de que cada personagem é um discurso. E isso é muito importante, porque a gente não pode ser inocente ao discurso. Então, passo a bola para o meu amigo Zé Leão. Rapaz, esse negócio de Jean-Claude é um troço legal, bicho. Eu tinha 15 anos, fui fazer um longa-metragem de um diretor austríaco chamado Herbert Brüder. E quando eu perguntei, sim, cara, mas como é que é a história desse negócio aí? Aí o cara foi me contar a história, eu falei, puta merda, vai ser uma merda essa história, velho. Tu tem que contar uma história melhor, tu tá na Amazônia, essa tua história não tem nada a ver, velho. Aí peguei um papel, 2 dias depois entreguei um roteiro, falei, filma esse negócio aí, esse negócio aqui é bacana. Tá, recorte, chega um ano tal, o diretor me chama e diz, olha, é o seguinte, a gente está indo em São Paulo porque vai ter uma seleção de elenco e eu faço na escolha do personagem aqui que vai fazer um pesquisador no INPA. Eu falei, pesquisador? Ele falou, pesquisador, um cara que vai pesquisar a Amazônia e tal, e eu estou atrás desse personagem. Uma coisa interessante desse teste de elenco, é que estava o Jean-Claude Bernardet, um cara que estava em Manaus, também chamado Jean-Claude, por acaso, e estava nesse teste o cara da Bombril, velho, o garoto propaganda da Bombril. E o Jean-Claude foi fazer o teste junto com esse brother, e eu vi os testes. Aí o diretor chegou para mim e perguntou assim, e aí, qual você acha que deve ser? Eu estou na dúvida entre o garoto propaganda da Bombril e o Jean-Claude. Eu falei, rapaz, manda esse cara da Bombril lavar louça e chama esse outro aí, porra. Esse outro é legal porque ele fala de uma forma engraçada, porra. Esse negócio desse sotaque dele é engraçado e tal. Aí o diretor olhou para mim, você acha mesmo? Eu falei, cara, tem que ser esse brother aí, velho. Esse brother aí é muito engraçado, velho. E o diretor decidiu pelo Jean-Claude, lá corta para mim o Jean-Claude no meio da Amazônia fazendo tal de ensaio, eu e esse brother aí. E esse cara aí, velho, chega numa praia da Amazônia, vê aquele troço imenso.
e fala, porra, eu acho que eu estou no paraíso, acho que devia ser a primeira vez que ele ia na Amazônia se sentiu no paraíso. E começou a curtir a praia de um jeito aloprado, assim, sabe, bem doidão. Eu falei, porra, eu não falei que esse cara era gente boa, velho, eu curti esse velhinho. Aí a gente fez isso e tal. Filmamos, né, fizemos o longa e tal, e a partir dali, eu não sei se porque eu era um moleque muito sincero, o Jean-Claude foi com a minha cara, bicho. Aí a gente começou a conviver em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, ele perguntou, e o que você quer ser? Eu falei, rapaz, eu quero escrever história, eu quero ser o cara que faz história. E nem achava que era ser roteirista, eu só queria escrever história. Aí ele falou, mostra a sua história. Aí eu escrevi lá uma história. Aí ele olhou aquela porra e falou assim, é uma merda. Aí eu falei, tu achou? Ele falou, vou lhe dar um livro. Me deu um livro do Trevisan sobre como fazer um roteiro. Eu falei, beleza, deixa eu entrar na escolinha de roteiro aqui. Escolinha do Jean. Aí escrevi o roteiro, entreguei para o Jean de novo, e ele leu e falou, lembra um roteiro. Aí me deu um doc comparado. Eu falei, pô, esse professor é duro, né? Esse professor é escroto pra porra. Aí, rapaz, vamos lá de novo. Aí postei o roteiro, ele falou, tá encaminhado. Aí me deu o Michael Chion. Eu só sei que nessa brincadeira, esse brother acabou me formando como roteirista. Eu, naquela porra de querer mostrar para o professor que eu sabia fazer roteiro, e o Jean-Claude naquela onda de eu vou fazer esse curumim ser roteirista, entendeu como é que é? Ele ficou nessa onda. Aí voltei na casa do João várias vezes, e até que chegou um dia que a gente foi para as oficinas de cinema. Era uma moda fazer oficina de cinema em São Paulo. Começou ali numa casa que fica perto da Estação da Luz, e eu fui lá. Pronto, cortemos o laço. E o Jean foi fazer filmes em São Paulo, achou essa moçada toda aí. Quando foi um belo dia, eu estou em Manaus, tinha feito uma associação de cinema chamada Amacine, e a Amacine, bicho, era o seguinte, ela fazia oficina de cinema, produzia filmes e fazia 3 festivais. E quando o Jean-Claude chegou em Manaus, eu mostrei a minha coleção para ele. Falei, tá vendo essa porra dessa parede aí, ó? Até o talo de DVD, esse é o filme que a gente faz aqui, ó. Tua culpa isso aí, ó. Foi dar corda para o amazonense, agora o cara desinvestiu a fazer filme, né? Aí ele olhou para aquilo e falou, você faz filme? Eu falei, tem um monte aí de filme de 1 minuto, de 4 minutos, de curta-metragem e tal. Ele falou, muito bom, que bom saber disso. Aí tal, foi embora para São Paulo e a gente ficou lá, todo mundo feliz que o Jean-Claude tinha ido na Amacine, foi um sucesso da nossa, deu ibope para a gente da porra. Aí, um dia, me liga o Jean-Claude e diz, rapaz, é o seguinte, tem um cara aqui do Sul que ele tá lascado, ó. Falei, por quê? Porque ele faz umas oficinas de cinema e os caras que dão aula não produzem filme, não, é só no blá, 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 não sei o quê. E ele tem um projeto que ainda falta várias oficinas e está fazendo um festival de cinema. Eu achei o festival de cinema desse cara, desse Zeca, assim, meio fraquinho na parte acadêmica. Eu falei, rapaz, deixa eu ir lá, bicho. Aí ele falou, ele vai te ligar, o cara vai te ligar. Aí me liga o Zeca Brito. É aquele guri falando com sotaque gaúcho. Eu falei, que porra é essa, velho? Aí, não, é que o Jean-Claude falou, não sei o quê, que era para me fazer contato contigo, para me trazer aqui no meu festival. A gente tem um festival assim, assado, de fronteira. A gente quer fazer, acabar os limites, Brasil-Portugal, não sei o que, essa onda toda. Esse bicho fez uma propaganda bacana. Aí eu falei, rapaz, é só para ir aí fazer a oficina? Ele falou, Aí eu falei, tá bom. Eu não estou muito afim de ir, não, mas como o Jean-Claude mandou eu ir, eu vou. E o Jean-Claude falou, nesse ano eu vou estar lá também. Aí, quando eu vou para Bagé fazer as oficinas, aí eu vejo essa figura desse Zeca, cara. Esse cara me lembrou muito o que eu fazia aqui, porque era um guri que queria fazer um festival cheio de frescura, cheio de convidado, com pouca grana. E passava uma porrada de filme. Eu falei, cara, esse moleque é a minha cara, velho. Eu vou adotar esse curumim para ajudar essa porra desse moleque aí. Aí comecei a adotar o Zeca e ele me trouxe lá vários anos para fazer. E eu falei, Zeca, não adianta eu vir aqui só um ano, pô, porque eu não gosto disso. Eu gosto de fazer um programa de formação continuada, porra. Não é só para vir nunca mais aparecer. E comigo não tem essa putaria de vir fazer blá, blá, blá e ficar falando besteira, não. Tem que fazer filme, entendeu? Então, essa porra de só vir para cá fazer oficina, nem me traz, que eu não venho. Eu só ficava falando, porra. Aí falou, não sei o quê, como é que vai fazer? Eu falei, rapaz, mostra aí essa turma aí. Aí foram os caras lá de Bagé.
Porra, quando os caras entraram na sala, que o Zeca apresentou o cineasta que ia dar a oficina, puta merda, velho. Os caras olharam pra minha cara e falaram, égua, porra, esse cara aí que é o cineasta, esse bicho nem tem cara de cineasta, porra, descalço, camisa cortada. Porra, será que vai dar certo? Eu falei, olha aqui, gurizada, porra, é o seguinte, quando for daqui a uma semana, vocês vão estar lá naquela tal da Casa de Cultura de vocês, no quintal, assistindo o filme que vocês vão fazer aqui na oficina. Vocês estão entendendo? Aí foi que os caras brugalaram os olhos mesmo, meu irmão, e falaram, rapaz, será que isso vai dar certo? Aí eu falei, prepara o churrasco do domingo lá, guris, que domingo a gente vai comer churrasco assistindo o filme. Aí os caras prepararam o churrasco. A gente gosta de churrasco, mas é brincadeira, não. Aí prepararam o churrasco e quando foi, exibimos filme, aí o guri lá falou, eu quero falar e tal. Aí era o guri falar, porra, eu não botei fé nesse moleque aí não, bicho, mas o cara faz esse negócio de fazer esse cinema muito bacana, parece que é fácil, não sei o que e tal. Eu falei, não, porra, não é que é fácil, é que vocês queriam fazer a porra do cinema. E quando a gente quer fazer, tudo fica fácil. E lembrei para eles uma frase do Shakespeare, do Don Quixote, né? Que, como ele não sabia que seria impossível, ele foi lá e fez. Entendeu? E depois falei para eles uma chave do Shakespeare, que acho tão bonita você falar assim, não, mas vocês sabem, que a necessidade é a mãe da audácia. Eu falei, vocês estão no processo de formação e vocês precisam ser audaciosos. Se é para ser audacioso, você achou os caras certos, porque, bicho, eu não sou daqueles caras que dou mole, não. Esse Zeca botou muita fé em mim, cara. Aí me trouxe os outros anos, a gente fez uma oficina, sempre encontrei o Jean Claude lá, e quero falar para o Jean o seguinte, fui na sua casa, não deixaram entrar, porque é coisa da Covid, não sei o quê, blá, 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 tinha uma proibição mesmo, e eu queria levar o meu primeiro longa para você assistir. O longa está pronto, né? Não pude fazer isso no ano passado, esse ano, né? Mas ano que vem, se prepare lá, que eu vou, como sempre, chegar de surpresa, bater lá na porta, o cara vai me olhar com aquela cara, rapaz, o Jean-Claude não recebe ninguém aqui, não. E eu vou dizer, porra, dessa vez fala que é o Zé Leão, que eu estou subindo aí. Ele vai ligar de novo para você vai dizer, deixa o cara subir, rapaz. E a gente vai fazer essa sessão porque eu tenho o maior orgulho do mundo, e eu digo isso para todo mundo, que o meu mentor de roteiro, o cara que me botou na prostituição do cinema, o cara que injetou o vírus do cinema na minha veia, chama Jean-Claude Bernardet, né? Pela dedicação que ele deu comigo na hora de fazer o longa, que ele também me ajudava muito, dava muito conselho na hora de interpretar. Eu era aquele ator cadastrão, nasci para ser ator mesmo, foda-se. E o Jean-Claude era um puta cara, e eu sempre falei, cara, esse brother tem que ser um brother que tem que durar para sempre aqui, porque ele tem muita moral comigo. E por isso eu faço questão de, ano que vem, essa pandemia já está de boa, eu já estou vacinado, e a gente vai lá e vamos fazer essa sessão especial, nem que seja só eu e o Jean. Vai entrevistar assim, ele para o teu filme também. Já entrevistei ele, fui entrevistar esse cara lá, porque o Jean-Claude fez eu morrer em Bagé, cara, no Rio Grande do Sul, esse bicho aí. Ele me trouxe para a última vez, eu falei, Jean-Claude, eu vou morrer. Eu não vou mais me chamar esse nome aí, e vou me chamar de um outro nome. Então, o cineasta Zé Leão, que conheceu o Bagé pelas graças do Jean-Claude Bernardet, é um cineasta gaúcho de Bagé. De Bagé. Então, nessa brincadeira... Pode parecer uma grande loucura, mas é totalmente... tem tudo a ver o que ele está falando, porque a percepção que o Jean-Claude teve de nos olhar como periferias, sim, Amazônia e Rio Grande do Sul, como periferia da periferia, interior do estado, e ao mesmo tempo tem uma coisa humana do nosso povo, tu fala muito isso, que o bagiense parece o amazonense, e a mesma coisa do cara de Arambaré, tem a ver com alguma coisa que a gente não sabe o que é, sim, mas a gente tem, o Jean percebeu isso. Sim, claro. Quando colocou... Porra, o olhar do Jean tal. E esse bicho, esse tal de Jean-Claude Bernardet, rapaz, ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele poderia, na época, ter escolhido qualquer amigo dele de São Paulo, do Rio, do centro do país, do eixo, para ter mandado para Bagé. Ele escolheu propositalmente um cara muito competente lá da Amazônia. Sim, que a porra do festival era Cinema da Fronteira, e tinha aquela ideia de extrapolar as fronteiras, de vir as duas fronteiras, e a fronteira do Sul é o norte, não adianta. É lá em cima, é o oposto. E na hora que a gente vai para lá, que a gente vai fazer as coisas, que a gente conversa, que a gente troca ideia, a gente fica muito claro o que é essa formação de cinema, né? Que é uma formação que você tem a moral de ter um Jean-Claude Bernardet no teu currículo, na tua cartela de pessoas que te conhecem, né?
E o Jean-Claude Bernardet, quando me apresenta para o Rio Grande do Sul para fazer cinema, ele me apresenta numa situação em que era preciso realmente unir um brasileiro com um alemão, entendendo? Porque para nós, todo Rio Grande do Sul é alemão, entendeu? Foda-se. E quando eu venho para o Rio Grande do Sul, eu venho com essa perspectiva de dizer, cara, eu não tenho que provar nada para ninguém, entendeu? Eu tenho só que fazer minhas oficinas como eu faço em qualquer lugar e mostrar para os caras que é possível fazer cinema a partir de baixos recursos, de possibilidades, de amizade, de ciclo, de guetos. E foi isso que aconteceu em Bagé, uma experiência muito bacana. Mas o Jean-Claude foi além, porque um dia eu chego numa discussão e o cara fala, rapaz, tu sabia o que o Jean-Claude falou de ti? Agora, com certeza falou bem, porque eu não tenho nada a falar mal de mim, né? Aí o guri falou, ele falou que tu é o maior alfabetizador de cineasta do Brasil. Eu falei, caralho, velho, tu tá de sacanagem que esse brother falou isso. Ele falou, não, pô, ele falou que se alguém quiser conhecer um oficineiro que faz o tripé numa única oficina, é tu, porque tu faz a oficina, formação, tu produz o filme e exibe o filme. Então, as minhas oficinas, que são de formação, produção e exibição, caiu nas graças do grande Jean-Claude Bernardet. E eu sou muito grato a isso, por esse olhar que ele tem pela gente, por esse olhar que ele tem pelo cara que está iniciando, por esse olhar que ele tem pelo cara que tem talento, porque ele poderia fazer qualquer cineasta no Brasil, sabia, Zé? Mas ele optou por fazer cineastas muito simples, assim como ele deve ter optado por fazer cineastas mais sofisticados, não sei o quê. E isso é legal, você contar essas histórias, lembrar que não é uma amizade de agora, né? Que é uma amizade quando você tinha 18 anos, e que lá se vai uma porrada de tempo aí nessa brincadeira, e você continua, tipo, muito fiel à pessoa do Jean-Claude como passa, né? O cara passa mesmo, e a pessoa do Jean-Claude como incentivador. Isso é que é muito importante falar. Jean-Claude, você sabe que eu amo você, garoto. Então, não tem esse negócio, não. É amor forever, isso aí. É isso. Boas histórias, gente. Agora acho que o Jean-Claude podia nos dar a sua versão de tudo, né, que nós ouvimos agora. A gente quer saber se tudo é verdade mesmo. Eu queria primeiro fazer uma pergunta ao Zeca. Você disse que ao levar, eu entendi mal, talvez, que ao levar o Zé para Bagé, eu ligava a periferia amazonense, a periferia do Rio Grande do Sul, a periferia da periferia, a periferia da periferia. Você falou isso? Falei. Não, não é verdade. Não é verdade, Zeca, porque eu te diria que é exatamente o contrário. Primeiro, eu nunca vi Bagé como uma periferia e nunca vi a Amazônia, o Zé, o Manaus como periferia. E num determinado momento, que talvez sejam os anos 70, talvez, eu fui convidado para fazer uma palestra no Rio Grande do Sul, e recentemente a Zé Aurora me atacou, as tradições gaúchas me atacaram e juntaram o Giba nisto. No dia em que saiu isso na Zé Aurora, eu disse, o que foi, Giba? O que fizemos juntos que despertou tantos ódios? E o Giba me respondeu o seguinte: nos anos, então, provavelmente 70, eu fui fazer uma palestra em que eu falei de quebrar o eixo Rio-São Paulo, em que eu disse que os gaúchos podiam fazer filmes sobre a Amazônia, e os amazonenses sobre o Rio Grande do Sul, ou sobre a bomba atômica, se eles quisessem. Só que, para isto, eles não conseguiriam dinheiro. O gaúcho só consegue dinheiro se ele trabalhar as questões regionais, etc. A Amazônia é exatamente isso. Né? E o Giba me disse que, então, essa ideia eu compro. Então, eu nunca vi como periferia. Nunca. E
Aí a pergunta me vem, você se vê como periferia? Não, eu sei que o Zé não se vê como periferia. Nunca, jamais. Eu sei. Eu queria fazer umas pequenas retificações. Primeiro, tudo o que eu fiz, o guri, tanto que eu fiz alguma coisa, Zeca, eu fiz por absoluta convicção do filme. Eu não te daria essa carta se realmente eu, pessoalmente, ao ver esse filme, não tivesse sido convencido da sua coragem, de como você enfrentava uma situação difícil nesse filme, como você dizia coisas que, em geral, não se dizem, né? E que havia realmente que é um filme pulsante nesse sentido. Então, não é bem assim por causa de uma trilha sonora, etc., que eu fiz por absoluta convicção. Quanto à ida do Zé Leão para o Rio Grande do Sul, eu tive uma conversa com você sobre a fenomenal desorganização de Bagé. Não sei se isso te diz alguma coisa, mas, por exemplo, no primeiro ano que eu fui, o segundo, tanto faz, você fez uma sessão numa sala da cidade, por volta das 6, 4 horas, para crianças, e você deixou as crianças esperarem durante 2 horas, à espera de algum secretário, sei lá o quê. E eu fui falar com as professoras, eu disse, isso é impossível, absolutamente impossível, e as professoras desesperadas, porque disseram o que aconteceu, que no meio da sessão teriam que tirar as crianças, porque tinha um horário para levar as crianças de volta às escolas, você entende? Sessões de curta-metragem tão longas, né, que é muito difícil assistir a uma sessão longa de curta-metragem, porque o curta-metragem, diferentemente do longa, ele dispersa a atenção, quer dizer, toda vez você tem que se reorganizar. Então, mas todas as coisas, entende? E aí, quando te propus, você precisa de alguém para estruturar o festival. Você lembra dessa conversa? Lembro. Então, foi isso. E aí, a pessoa em que eu pensei foi o Zé Leão, que não era Zé Leão naquela época, foi o... E pela competência dele. E como que eu chego a essa total confiança que eu tive e tenho nele, foi no final, se não me engano, das filmagens da Cor dos Pássaros, em que foi uma produção bem difícil. E, no final, o Zé estava sentado num sofá ao lado do diretor, que era o austríaco Herbert Broder. O Herbert, o Herbert me disse que o Zé, ou seja, o Júnior, né, tinha a intenção de ir a São Paulo e se ele poderia se hospedar na minha casa. Aí eu disse que sim, mas foi levantado então uma dúvida pelo Herbert. Tudo bem, vou hospedar o Júnior, mas eu vou hospedar durante quanto tempo? Aí eu olhei, não sei se você vai se lembrar desse olhar, olhei para o Júnior, o tempo que for necessário para você arrumar a sua vida em São Paulo. Eu confio em você. E depois ficou alguns meses, não lembro, poderia ter ficado menos, poderia ter ficado mais, você entende? Então, a articulação que eu vejo, da minha parte, foi isto, não é?
a desorganização, quer dizer, o impulso que vocês tinham, o trabalho que vocês tinham, o desgaste que vocês tinham para manter esse evento, né? E no meio disso tem muitos erros. E tem também um outro personagem nessa história, além do Zé, do Zeca, e sou eu. Eu concebi, a partir de um certo momento, a minha atuação cultural como crítico, como muita coisa, a nível nacional. Eu nunca aceitei o eixo Rio-São Paulo como sendo São Paulo, a tal ponto que, em Porto Alegre, eu disse, naqueles anos 70, pelo título, Copacabana me engana, é o maior sucesso da época, Copacabana me engana é um filme, pelo título, é um filme bairrista. E São Paulo, Sociedade Anônima, pelo título, é um filme bairrista. No entanto, filmes como esses eram tidos como filmes nacionais, o que seria impensável que acontecesse com um filme como O Guri, que necessariamente é um filme gaúcho. E veja lá, apesar do filme tratar de uma temática muito ampla, relações, abertura a uma atividade sexual, relação com a família, etc. É absolutamente aberto e amplo. Não vejo nenhuma característica específica gaúcho, etc. Então, eu atuei muito nessa polêmica, né? Eu tive um certo receio que os gaúchos, quando foi acertado tudo, né, que os gaúchos, ao ver o Júnior, poderiam ter algumas dúvidas. Será que ele é capaz de organizar um festival? Esse cara aí? Foi uma aposta que eu fiz, havia visto nisso, e deu certo. E só ver vocês dois gargalhando o tempo todo aqui. Zé, olha só, Jean, hoje está chegando aqui em Porto Alegre um ônibus de Bagé com 40 alunos, um ônibus de Arambaré com 27 alunos, um ônibus de São Leopoldo com 12 alunos, uma van de Gramado com 8 alunos, todos novos alunos desse novo ciclo, novos cineastas gaúchos que a gente vai lançar agora às 7 da noite, aqui na Cinemateca. Isso é em Bagé ou Porto Alegre? A gente está em Porto Alegre agora e estamos operando em nome do Rio Grande do Sul. Agora nós ocupamos o estado do Rio Grande do Sul, eu e o Zé Leão. Então estamos fazendo alfabetização audiovisual em 6 municípios e o ano que vem em mais 6 municípios, de outros eixos estaduais. O estado está em operação de sítio. O Zé Leão chegou para botar ordem na porra do cinema do Gaúcho. É esse? Ele fez os primeiros 4 filmes de Arambaré. Arambaré nunca tinha feito cinema. Agora tem 4 curtas que vão estrear hoje. Um contando a história da cidade e outro falando da cidade daqui a 50 anos. Daí ele vai. Não, são 18 curtas, Jean, que foram feitos agora, mas ainda falta mais uma cidade para a gente chegar ao número de 25, 20 por aí. Aí, nesses menos de 40 dias, a gente já fez mais um longa gaúcho aqui, só contando os curtas, juntando do lado do... E os guris estão pirando, porque eles não acreditam que vão entrar numa oficina, e 7 dias depois eles estão assistindo o filme deles, né? Pronto e exibido. E os caras estão pirados. E hoje é o dia que a gente vai reunir todas as tribos aqui dos 5 municípios para exibir o curta de todo mundo, para todo mundo ver. 7 horas começa. Muito legal. Ô, Zeca, deixa eu fazer só um comentário. Em 97 era assim, eu acho que eu estava lá na comissão do MINC. Não ganhou BO do MINC? Ganhou? Então, eu era da comissão. Que legal. Não, é um roteiro super divertido. Eu não cheguei a ver o filme. Tem como ver o filme? Está no Canal Brasil, está no catálogo do Canal Brasil Play, do Globo Play. Tá no Canal Brasil Play, maravilha, vou assistir. Isso. O roteiro era ótimo. Parabéns. Obrigado, do Léo Garcia. Léo, nosso parceirão. Trapa. Isso. Bom, a gente vai se despedir, Jean-Claude, vai te deixar com o Rubens aqui, que
Não me deixar com Rubens. Mas eu vejo ele quase todo dia. É um problema. Há quantos anos? Várias décadas. Não sei o que eu vou falar depois disso, mas tudo bem. A gente vai Tá bom, Fica bem. Foi um grande prazer para mim de saber que vocês estão vivos. Jean, eu achei uma maldade você dizer que o Glênio Povas fez o seu livro ser um fracasso na universidade, um fracasso editorial. Achei aquilo muito cruel. Não se faz isso. Mas você disse que as pessoas pararam de procurar o livro porque ele falou mal do livro. Me disse que ele tinha desenvolvido os exemplares em consignação à editora. Eu fiquei muito preocupado com esse seminário, com as coisas que você vai dizer sobre as pessoas. Estava tenso com o que você ia dizer sobre mim, depois do que você fez ontem com essa situação do livro. Foi Mas como não, quando se trata de homenagem, eu falo bem das pessoas. Ou a gente tem que falar bem de você, né? Senão não é homenagem, né? Grande beijo para você. Você, garoto. Fica bem. Vamos lá para o evento. Valeu, Zé, obrigada. Nada. Rubens, a palavra toda tua, então. Conta pra gente como é a tua relação com o Jean-Claude. Eu também comecei como aluno, né, de Jean-Claude. Eu era aluno do curso de cinema, final dos anos 80. Daí tinha que apresentar um seminário e cada aluno escolheu um livro. O Jean-Claude dispôs os livros, quem quer, daí cada aluno pegou um livro e tinha que fazer um seminário sobre o livro. E eu peguei um livro, se eu não me engano, acho que era a Belle Époque do cinema brasileiro, que era 1908, 1908, 1911, uma coisa assim. Não me lembro do autor, é um clássico, né? Vicente de Paulo Araújo. Exato, Vicente de Paulo Araújo, exatamente. E daí, quando foi apresentar, e eu fui o primeiro a apresentar, né, da turma, quando apresentei o seminário, eu fiz um excelente resumo do livro, assim, brilhante. E daí, quando terminei, o Jean-Claude falou, bom, e daí? Daí eu falei, como assim, daí? Não, tudo bem, o que você falou, eu já sei, porque está no livro. E aí? O que você vai trazer de novo? Daí eu olhei para ele e falei, nada, né? Realmente, eu não tinha nada a acrescentar. E isso me deixou profundamente inquieto. Né? O Jean-Claude falou, não, mas não me interessa uma resenha do livro, eu quero ouvir a interpretação de vocês sobre o livro. Isso parece uma coisa banal, mas a gente era de uma geração que estudou, fez a formação básica na época da ditadura, que não teve uma experiência, ainda mais eu fiz escola pública, não teve uma experiência reflexiva acerca das coisas que lia, dos filmes, era um pouco a gente consumia, né? Então, quando chegamos na faculdade, é incrível, a gente era um pouco incapaz de construir uma interpretação um pouco mais elaborada, um pouco mais até pessoal, né? Então, isso, apesar da total humilhação que foi aquele momento, isso me aproximou do Jean-Claude e foi natural quando eu terminei o curso. O mestrado eu quis fazer com ele. E daí foi uma grande revelação, porque até então, geralmente, a nossa experiência como os alunos era o Jean-Claude um pouco acima de nós, né? Falando dos filmes, alguns filmes, ele dava aula para a gente de história do cinema brasileiro, alguns filmes que a gente... Era muito engraçado, assim, quando terminava o filme, a gente comentava, bom, o que o Jean-Claude vai falar de bem desse filme, né? De bom desse filme? Porque tinha alguns filmes que a gente achava horríveis, né?
E daí terminava o filme, Jean-Claude falava, esse filme é absolutamente fantástico. E daí começava a trançar, né, os caminhos, porque o que tinha no filme que poderia abrir percepções, interpretações, que não as básicas de uma historinha, né, que não as básicas de meramente uma linha, um enredo. Bom, quando eu fui fazer do mestrado, na verdade, eu queria fazer mestrado em teatro, né? Porque eu sempre, talvez isso também foi uma coisa que me aproximou de Jean-Claude na época da graduação, eu sempre gostei muito de roteiro, embora na época ele não dava aula de roteiro, quem dava era o Wilson Barros, mas Jean-Claude claramente tinha um interesse na área, tinha um conhecimento, né? E eu tive uma experiência que foi uma das primeiras experiências da ECA de um roteiro, um filme escrito por um roteirista e dirigido por uma outra pessoa, porque geralmente a ECA era um pouco cinema de autor, então tinha quem escrevia o roteiro era quem dirigia o filme, tanto que a disciplina era roteiro e direção, né? Era uma coisa junta. E daí eu tive a experiência de escrever um roteiro que ia ser dirigido por uma outra pessoa. O Jean-Claude ficou muito fascinado por isso e falou para eu escrever sobre essa experiência, né? De como é que foi escrever o roteiro e ver o filme pronto depois. Então, isso foi me aproximando do Jean-Claude, mas ao mesmo tempo eu queria escrever. E achava que o teatro era o lugar, ainda mais que eu me formei na época do Plano Collor, então estava tudo devastado, né? Então, eu achava, não, eu quero fazer teatro. Daí, um dia eu estava lá na ECA, na biblioteca da ECA, já tinha me formado, e eu estava pensando que professores do teatro poderiam se interessar por mim. Daí eu vi o Jean-Claude passando, eu falei, Jean-Claude, eu gostaria de falar com você sobre mestrado. Daí ele falou, ótimo, mas ainda estava com o teatro na cabeça. Daí ele falou, ótimo. Daí ele falou, que tal agora? Daí eu levei um choque, porque eu não estava preparado para agora, né? Daí eu falei, não, mas pode ser semana que vem. Não, agora eu estou com tempo, pode ser agora. Daí eu falei, você tem certeza? Daí eu fui na sala dele, e daí ele falou, sobre o que você quer fazer? Eu não tinha a menor ideia sobre o que eu queria fazer. Eu queria fazer algo com escrito. Eu falei, mas isso, aquilo. Daí eu olhei para o Jean-Claude, foi uma das poucas vezes que eu tive insights na minha vida. Geralmente o meu timing é péssimo, só 2, 3 dias depois que eu falo, puta, por que eu não falei isso? Daí eu olhei o Jean-Claude na minha frente e falei, mas é óbvio, eu pensei, né? Assim, a gente estava falando de uma coisa, de repente, do nada, eu falei, Jean-Claude, você gostaria de me orientar? Eu falei, Jean-Claude, você gostaria de me orientar? Daí ele levou um susto, porque a conversa não estava indo para esse lugar, estava indo para outros lugares. Ele do nada falou, adoraria. E daí começou essa parceria, que daí, na verdade, fiz uma volta a falar que foi a grande surpresa, porque começando a conversa, já ele como pensando numa futura orientação, a gente foi trocando figurinhas e eu falei que me interessava muito pela teoria do caos e como isso pode dialogar, como isso pode propor coisas para a dramaturgia. Jean-Claude achou isso interessante, ele também falou que, na época, ele também tinha lido alguns textos que tinham chamado a atenção dele, e daí foi o mais interessante. No mestrado, ele fez questão de ler praticamente todos os livros que eu li. Ele aprendeu junto, ele desenvolveu junto. Era uma relação de parceria mesmo, né? Ele não se colocou um pouco numa posição confortável, que muitos orientadores fazem, de trazer a pesquisa para a sua área de conhecimento, para a sua zona de conforto, né? E daí se sentir mais confortável para orientar. Não, ele quis ir comigo na nossa zona de desconforto, de tentar descobrir a coisa, de tentar ver o que sairia disso. E cada vez que eu levava lá algo que eu escrevia, daí ele pegava, ele rabiscava,
era um caos o negócio, quando a gente tinha um atendimento, porque eu não entendia, ele riscava, rabiscava, e muito obsessivo, tanto que a conclusão, que tinham 4 páginas, eu levei 6 meses para ele aceitar, porque eu levava, não, isso não está bom, 4 páginas, 6 meses. Tudo bem, era uma outra época que mestrado você podia fazer até em 5 anos, né? Hoje isso mudou, né? Então, esse diálogo, né, infernal, ele criou uma dinâmica muito boa de trabalho, né, que é uma coisa assim um pouco que um fala uma coisa para o outro pegar e propor e levar adiante. É um digno processo colaborativo e que nos incentivou a começar a criar juntos, né? Sair um pouco da relação acadêmica que até então a gente compartilhava e levar esse nível de diálogo incessante e irrequieto para a criação. Então, o primeiro trabalho que a gente fez junto foi o roteiro do filme da Tata Amaral, Hoje, né, que o projeto inicial era a adaptação de duas histórias. Uma era a partir de um conto do Bonassi, e um livro do Bonassi, romance, e uma outra era uma peça de um dramaturgo paulista, Mário Viana, Galeria Metrópole. O Roberto Moreira ia dirigir a adaptação do Galeria Metrópole, a Tata ia dirigir a adaptação do Prova Contrária, né? Mas ia ser um filme só, um díptico, né? No fim, o Roberto Moreira saiu do projeto, caiu o Galeria Metrópole, ficou só a parte do Prova Contrária, que virou Hoje. Mas assim, o processo de escrita do roteiro foi muito intenso. A gente discutia diálogo a diálogo, palavra a palavra. Era muito obsessivo, muito obsessivo. E o rigor que o Jean-Claude tinha, o rigor acadêmico dele na questão da conclusão, né? Como eu tinha falado, ele era o mesmo na questão da escolha da palavra naquele momento, do gesto, do que estaria acontecendo, né? Tinha até se usava um pouco a expressão, uma dramaturgia minimalista, que eram pequenos elementos, mas esses elementos com muita propriedade, importância e relevância, em vez de ter uma torrente de elementos e que eles acabam se perdendo. A experiência da busca da palavra perfeita que coubesse na boca do ator, isso nos motivou muito, e a gente começou a traduzir peças. O Jean-Claude, um dia, a gente estava muito ligado, a gente ia muito no teatro, estavam muito ligados numa dramaturgia da palavra, uma dramaturgia francesa, que começa a se desenvolver a partir dos anos 70, do Vinaver, Novarina, Lagarce. E daí, um dia, o Jean-Claude me mandou que ele fez uma tradução meio rápida de uma peça do Vinaver, né? Uma tradução meio tosca, só para eu ler. Quando eu li aquilo, me deu, ao mesmo tempo, uma euforia e uma depressão, porque o Jean-Claude sacou que as coisas que eu escrevia tinham a ver, ele já tinha peças minhas, tal, tinham a ver com aquilo, só que aquilo era muito melhor do que tudo que eu já tinha escrito, né? Então, me deu essa sensação, nossa, era isso que eu buscava, mas, nossa, já foi encontrado há 30 anos atrás, que a peça é do início dos anos 70. Mas eu fiquei muito entusiasmado com aquele material e o Jean-Claude falou, vamos traduzir, porque a tradução dele estava muito primeiro tratamento. Daí a gente passou um bom tempo traduzindo realmente,
E era isso, era a busca da palavra que coubesse na boca do ator e que tivesse a ver com uma coloquialidade contemporânea. Quando a peça foi publicada, houve leituras da peça, os atores eles ficavam muito impressionados. Eles falavam, nossa, incrível como esse texto cabe na boca. A gente traduziu algumas outras peças, né? A gente continuou esse trabalho de tradução, que era muito prazeroso, até que um dia, um dos atores tinha feito uma leitura dessa peça, o Elcir, ele falou, nossa, essa peça é incrível, a gente um dia devia montar essa peça. Né? A gente esperava, eu e o Jean-Claude, que o Vertigem, o Toy ia montar, porque uma vez eles fizeram uma leitura, mas nunca foi para frente, né, a montagem por eles. E daí eu ficava conversando com o Elcir, falando, pois é, né? Eu também acho que a gente tinha que montar. Eu cheguei para o Jean-Claude e falei, Jean-Claude, e se a gente dirigisse, né? Ele falou, mas como assim? Tem que ter um diretor de teatro, né? Não pode ser a gente. Eu falei, não, Jean-Claude, a gente tem total condição, a gente conhece teatro, a gente conhece cinema, a gente conhece dramaturgia, vamos dirigir juntos. Isso foi muito interessante, porque foi, depois de ter feito já trabalhos em dramaturgia juntos, foi a primeira direção conjunta. E essa é uma coisa muito ambivalente no Jean-Claude, porque o Jean-Claude, ao mesmo tempo que ele tem esse super rigor, algumas coisas têm que ser muito, muito precisas, ao mesmo tempo ele tem uma certa liberdade de encontrar coisas novas e de buscar o transitório, de, às vezes, é isso, o inacabamento faz parte, aceitar o inacabamento. Então, essa ambivalência no planeta Jean-Claude ela é muito interessante. É um rigor com um certo laissez-faire, uma certa... vamos ver como é que fica. E esse gosto do inacabamento foi cada vez ganhando mais espaço em detrimento do... O rigor, claro, o rigor continua, mas cada vez mais ele busca algo mais livre, mais solto, menos preso a umas amarras do bem feito, do certinho, do bem iluminado, do bem montado, do bem fotografado, do bem editado, do bem sonorizado. Rubens, por favor, comente a frase que você escreveu para o livro Bernardet, um artista intelectual incompleto, à espera de ser completado pelo outro, em diálogos, conflitos, discussões e contendas. Então, é um pouco essa a questão da incompletude. O Jean-Claude, no início dos anos 2000, acho que 2001, ou 2002, 2003, um desses anos, ele escreveu um artigo para a Folha, que foi um artigo bem importante, que era um pouco sobre essa poética do inacabamento, né? Era um momento que cada vez mais falava de processo, né? O processo quase tão importante quanto o produto, quanto a obra final, e que muitas vezes não precisa ter um produto, uma obra final. A experiência desse processo, a experiência desse algo que no fim se mostrou inacabado, deixa arestas, deixa espaços, deixa vácuos que são completados, que podem ser completados pelo espectador. Eu acho que isso muito vem também dos nossos diálogos no mestrado, porque a questão isso faz parte de todo o ideário das ciências da complexidade, da teoria do caos, que é a instabilidade. Quando você tem um sistema instável, esse sistema instável ele pode seguir para qualquer caminho, ele pode proporcionar caminhos inesperados, caminhos que não estavam previstos no programa inicial. Então, essa coisa do inacabamento, ele acho que faz um pouco parte do programa de criação e de pensamento de Jean-Claude e também faz um pouco parte do meu programa, posso dizer assim.
Então, por exemplo, quando a gente dirigiu a procura do emprego, a forma que a gente escolheu era dar um pouco uma liberdade pela forma que a dramaturgia era construída, quando não tem uma rigidez nessa peça entre espaço dramático, são 4 personagens que estão dialogando entre si e você não sabe direito em que tempo e que espaço que eles estão. A gente deixou isso também como um espaço de liberdade para os atores, como eles iam se movimentar, como eles iam fazer, como eles iam construir essa dramaturgia no espaço. E quando a gente fez o E Agora o Quê?, isso também foi primordial. Não ter essa rigidez. A gente tinha um argumento, mas esse argumento ele não explicitava diálogos, né? Ele simplesmente tinha algumas ideias de conteúdos, de questões que poderiam ser discutidos, e a gente, lógico, a gente tinha uma direção, né, tal, olha, isso, tal, mas havia uma liberdade de expressão e de proposição por parte dos personagens, dos atores. E a mesma coisa em relação, a gente tentou trabalhar isso em relação à fotografia e em relação ao som. E a nossa briga, a nossa luta era para desestruturar um pouco, porque geralmente equipes de filmagem já têm um ritual muito rígido da equipe, da luz, do som e coisa e tal, e a nossa ideia era um pouco desconstruir isso. E também desconstruir na montagem, colocando diferentes texturas, diferentes materiais que vinham do YouTube, materiais antigos nossos, materiais que a gente gravou, como documentais, ou materiais que a gente gravou super certinho, shows do Vladimir Safat, enfim. A ideia era realmente implodir. Então, como a gente, de um certo modo, sempre tentou construir dramaturgia um pouco com essa sensação de uma implosão, a gente tentou fazer isso um pouco no E Agora o Quê? E também, de um certo modo, é o que a gente está trabalhando agora num próximo filme que eu estou fazendo, eu, Jean-Claude e a Emily Ozokawa, que foi a nossa assistente de direção no E Agora o Quê? Então, é um pouco isso, é um artista, pensador, professor, que está sempre com uma incompletude, buscando sempre esse preenchimento, que, graças a Deus, nunca vai se dar de forma completa. Sempre vai ter esse espaço, né, esse vazio que dá para ele essa ânsia de eu preciso fazer algo para preencher esse vazio. Mais ou menos isso, assim, acho que... Mais ou menos? Que isso? Não, agora eu deixei várias arestas aí abertas para você completar, Enelas. Não, eu queria lembrar alguma coisa que você sabe muito bem, mas sobre o qual você não deu destaque, que é o seguinte: quando você me procurou para o mestrado, havia essa relação entre teoria da complexidade e dramaturgia, produção da dramaturgia, não é? Eu disse para você que de complexidade eu não entendia muito, embora tivesse lido uns 3 artigos, um livro, uns 3 artigos, porque, portanto, eu não poderia te orientar na parte física do trabalho. E aí eu te propus uma co-tutela, ou co-orientação, com um professor de física, que você já conhecia, já tinha contratado, etc. Aí eu disse, então, ok, vamos fazer isso. Você foi em alguma repartição da ECA, e aí você ficou sabendo que por orientação não era possível. Sim.
Bom, isso não me importava muito desde que o professor se comprometesse por escrito a te acompanhar e a ver o teu vocabulário de caos, etc., não é? E que se ele se comprometesse por escrito comigo estava ok. E assim foi feito quando foi formada a banca. Aí a comissão de pós-graduação tirou o professor de física, porque o professor de física não tem nada a ver com dramaturgia, e muito provavelmente a teoria do caos foi entendido de um ponto de vista mais lírico do que mais físico. E aí, através de um verdadeiro escândalo, nos corredores, aos gritos, eu disse para o responsável que não podia fazer isso, ele não podia ter a banca. Então, isso é bem interessante. A limitação que nos impõe as universidades, esse gargalho. Sim. Outra coisa que eu queria retomar de você é em relação a... E agora o quê? Houve realmente, da sua parte e da minha, uma evolução bastante grande no decorrer das discussões, no decorrer de releitura, de mais ou menos roteiro, filmagem, etc., né? Até encontrar a linguagem brusca que nós procurávamos, uma certa dureza da linguagem. Essa certa dureza da linguagem fazia parte, assim, da significação do filme e devia ser anotado nas alterações de luz, nas dificuldades sonoras, na multiplicidade de texturas das imagens, etc. Não é? E nós dois tínhamos chegado a isso, e a gente estamos numa boa sintonia nisso. Só que essas ideias nossas não eram as ideias dos outros. Sim. E tivemos uma equipe que, ao contrário, nos freava. Sim. Um montador que era bastante convencional na sua montagem. Como nós tínhamos um problema de luz nas cenas filmadas no apartamento do Safatli, aí as luzes foram revistas e ficou tudo cor-de-rosa. O som, com as dissonâncias, como o teatro de oficina foi filmado sem adequação, sem preparação sonora para isso, etc. Nós entramos no espetáculo e filmamos, né? O que gerou uma série de dissonâncias, etc. Tudo isso foi equalizado. E quando nós vimos isto, ficamos horrorizados. Sim. Você lembra disso? Se uma pessoa não é nada disso, desmanchem tudo. Sim, a cena da oficina era uma cena em que um dos atores da oficina ele gritava e a voz dele ia esganiçando, e aquilo era de uma potência e ele gritava perto do microfone, então a voz distorcia, era sujo mesmo o negócio. E o procedimento padrão do editor de som foi o quê? Limpar, né? Então, trazer tudo para as frequências médias e deixar num padrão de qualidade aceitável. Mas daí a cena ficou morta, porque perdeu-se aquela voz esganiçada, aquele som distorcido. Essa aspereza, a gente não queria só como forma, isso era o momento que a gente passava, era o momento que a gente passa, né? Tem o filme, agora o quê? Eu e Jean-Claude sempre falávamos, ele só dando um pequeno histórico, a gente começou a fazer ele em janeiro, fevereiro de 2019, o ano Bolsonaro. Então, era uma sensação de, bom, chegou-se ao fim da linha, todo aquele discurso de esquerda, aquela forma de expressão, de comunicação, porque isso não dá mais certo. Foi uma derrota atrás da outra. Então, esse tem que ser um filme pós-PT, pós-Lula, pós-MASP, pós-oficina, era como se fosse Brasil ano zero.
Então, tinha que ter essa sensação de aspereza, de atrito, de coisa que não se coordena, de coisa desencontrada, né? E, apesar desse ser o nosso desejo como proposição, né, estética expressiva, a gente teve muita dificuldade, porque uma equipe de cinema, ela geralmente a tendência é isso, né? É trazer um pouco para o bem feito, né? E a qualidade técnica da equipe. Exato. O fotógrafo defende a sua fotografia, o técnico de som defende o seu som. E aí por diante. Agora, digno de nota é que o E Agora o Quê? Não foi só a concepção e a direção. Jean-Claude é muito impressionante, porque pouquíssimas vezes eu dirigi ele. Ele já chegava muito seguro do que ele queria, do que ele iria fazer. Tudo bem, ele era o diretor do filme e tal, mas me impressionou muito a cena, não sei se as pessoas viram o filme e tal, a cena da aula de tiro, que era para ser uma cena relativamente simples. Era a ideia era ser só o personagem Jean-Claude, né, que é o pai do Vladimir Safatli, que é o pai do protagonista, que está os dois estão numa crise política. O Jean-Claude, como pai desse atual militante de esquerda, ele trazia seu personagem uma experiência dos anos 60 de militância, e a gente achava interessante ter uma cena com o personagem do pai dando numa aula de tiro, mas não numa aula, numa prática de tiro, né? A ideia era o Jean-Claude numa prática de tiro, num clube de tiro, né? Fazendo alusões à luta armada, né? O pai buscando algum caminho. Quando a gente não conseguiu filmar essa cena em nenhum clube de tiro, nenhum queria aceitar a gente, porque para você filmar, o cara que vai atirar já tem que ter um treinamento por questões de segurança, blá, 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 ou outros lugares queriam cobrar um valor que era muito acima do que a gente estava disposto a pagar, era uma produção própria. E daí tivemos a ideia, olha, eu sou professor da USP, você é professor aposentado da USP, o João Godoy, tem um monte de gente aqui USP. Por que a gente não faz uma coisa oficial com a polícia? Né? Vamos para a fonte da coisa. Para que terceirizar com o Clube do Tiro? Vamos na origem da coisa. Vamos fazer essa cena na academia de polícia. E daí a gente entrou em contato com a delegada tal da academia de polícia, né? Falando que era um projeto tal, que tinha que era a questão entre o pai e o filho. Não falamos muito da questão política, falamos só que era uma crise de gerações e que o pai, em determinado momento, queria aprender a ter aulas, queria fazer tiro. Não falei em aula. Daí ela falou, não, interessante. Daí ela falou, olha, então o que a gente pode fazer é o seguinte, é bom ter um instrutor, para o instrutor ensinar ele como te dar o tiro para ele fazer as cenas. E a aula, a instrução, acabou sendo a cena de tiro. A cena de tiro era para ser o Jean-Claude atirando. No fim, lógico que tem isso, mas a cena acabou virando a aula de tiro, a instrução. O personagem instrutor era maravilhoso, né? Ele estava fazendo o papel dele mesmo, mas estava lá dando uma aula, uma coisa que ele fazia direto, de uma maneira sutil ou não sutil, mas simplesmente está dentro do discurso dele, deixava toda a ideologia dele, da polícia, transparecer.
E o incrível era o Jean-Claude, ele ao mesmo tempo estava como ator, mas também um pouco como diretor, porque ele também queria que a cena rendesse, né? Então, e totalmente dentro do personagem. Sei lá qual era o personagem, mas totalmente dentro de um personagem que ele criou para aquela cena, né? Então, quando ele dá o tiro, ele fica transtornado, ele chega a sair, o instrutor fica meio perdido, não sabe se aquilo parecia real mesmo, parecia que foi tão forte a coisa do tiro que ele não queria mais. Então, o instrutor vai lá, não, vamos lá, é assim, tal, tem que atirar. E teve um momento em que o Jean-Claude apontou a arma para o instrutor, totalmente perigosíssimo, podia dar uma merda aquilo, assim, sem tamanho. Apontou a arma já com o dedo no gato, por inexperiência, né? Daí ele, com uma tranquilidade, com uma calma, ele falou, não, nunca faça isso, nunca aponte, tal. Né? Na hora que ele tirou a arma, o Jean-Claude caiu em si, né? Do perigo que tinha sido aquilo. Ele ficou também num estado transtornado, que foi incrível, que no fim a gente nem aproveitou tudo, porque senão a cena ia ficar com 20 minutos, né? Porque era um material muito rico. Então, acho que isso é importante também salientar, né? Eu falei a coisa do dramaturgo, do diretor, do pensador, mas o Jean-Claude foi se desenvolvendo como ator de uma forma muito surpreendente, realmente, de cada filme que a gente vê do Jean-Claude, os últimos, né? O Fome, o outro que ele fez com a Helena Inês, E Agora o Quê? É um domínio da cena. Ele está vivendo a cena como ator, mas também está pensando a cena como realizador. Então, Rubens, acrescentar duas coisas. Eu ia acrescentar duas, agora me lembro de uma. A uma é o seguinte. Não, agora lembrei da outra. A outra é a seguinte. No início da pandemia, tínhamos filmado tudo, menos uma cena de rua. Sim. E aí ficamos parados, o Rubens e eu, até acabar essa brincadeira. A partir de umas tantas semanas, porém não muitas, vamos parar? Acabou? Sim. Então, houve um trabalho de várias semanas em que havia uma versão de corte na Vimeo e o Rubens e eu montávamos cada um na sua casa, diante do seu computador, por telefone. Exato. Fizemos sei lá, toda a estruturação do filme foi feita dessa forma até o momento em que a gente percebeu que tínhamos que chegar a um corte fino e esse procedimento não funcionaria mais. Como o montador tinha um grande galpão onde ele cozinha pão, foi fácil instalar um computador, uma televisão, mantendo entre nós afastamentos suficientemente seguros. Então, uma coisa que eu destaco do nosso trabalho, um pouco por vaidade, é que, apesar da situação difícil, não ficamos paralisados. Sim. Sim. Entende? Eu acho isso fundamental. A vontade de fazer, a certeza que estamos fazendo um trabalho cultural, política, e que tem que ser feito. A segunda coisa que eu queria destacar é que um belo dia, na sala de montagem, aconteceu um horror aqui. Acendeu uma luz aí. Não, acendeu ou vocês sumiram? Não, mas a gente está aqui, Jean-Claude. Tá, não mudou nada. Você ficou um pouco mais branco, mas tudo bem, não faz muita diferença. Bom. A gente está ouvindo e vendo. Estamos vendo. Não, eu não estou vendo ninguém. Bom, vamos lá.
Um belo dia, o Rubens tem a ideia, vamos apresentar o filme à Mostra Internacional. Aí, evidentemente, eu fiquei meio surpreso com a tal ideia, e considerando que o filme tinha aproximadamente custado 14 mil reais. Mas o Rubens tinha tido essa ideia, por que não? Qual foi, não foi a minha surpresa, eu acho que a dele também, quando o filme foi aceito pela mostra. Quer dizer, 14 mil reais competindo com milhões, não é? E ficamos, nas estatísticas finais da mostra, como um dos 10 filmes mais vistos. Isso, para mim, tem uma certa significação moral, prática, que a gente não está se deixando vencer assim. Que no tocata é difícil, estamos fazendo um agora, também está muito difícil. E, a partir do momento em que entramos na mostra, entramos a não sei quantos festivais, cujos filmes têm orçamentos, evidentemente, muito acima dos nossos 14 mil reais. Como nós não tínhamos nenhuma pretensão de circuito, nem de ganhar dinheiro, para nós é um trabalho político e estético, era ótimo assim. E continuamos nessa. Eu gostaria de reencontrar os rostos de vocês. Só porque a ideia era o seguinte: não dá para ficar hoje muito do cinema brasileiro calcado no financiamento público. Para você conseguir realizar um filme, você espera 4, 6, 8, 10 anos e às vezes não consegue. E quando consegue, quando o filme fica pronto, o filme já não responde aquelas questões que você tinha quando você começou o filme. Ele já ele já virou um pouco um objeto anacrônico. Então a gente começou um pouco, eu e Jean-Claude, muito uma coisa que não era o cinema de guerrilha, mas o cinema de urgência. Se precisa fazer o filme, se precisa falar aquilo, vai lá e faz. E tem que ser agora. Não dá para ficar esperando o momento ideal com todo o dinheiro necessário para fazer o filme. Aí quebra qualquer ato político mais forte de intervenção mesmo. Rubens, tem uma pergunta ali no chat. Como foi o trabalho com o Vladimir? Como foi a interação dele com o Jean-Claude? Uma pergunta do Pedro Plaza. O Jean-Claude quer falar sobre isso? Acho que você tem uma história boa do começo da filmagem. Não, eu trabalho muito com Bourlan, e o Bourlan tinha uma ideia de uma longa-metragem, que é o Safatli e o Bernardet, em que o Bernardet interpretava o pai do Safatli, e o Safatli era basicamente um pianista. O pianista trabalhava muito em casa, ensaiava, etc., e criava relações difíceis com o pai, e, finalmente, o pai assassinava o filho. Bom, primeiro eu achava que tudo isso é muito bonito, mas não dá um longa, precisava desenvolver. E o Bourlan não fazia isto, usava, sim, vamos pensar, tá em pauta, etc. Até um dia em que eu disse, bom, já que você não está fazendo, eu vou fazer. E aí sentei e escrevi uma versão em que o pai ainda mata o filho no final do filme, mas já havia um desenvolvimento. Como eu não conhecia muito o Safati como pianista, embora soubesse que ele era pianista, mas sim como articulista, pensador de esquerda, etc., eu desenvolvi muito esse aspecto do personagem. Alguns materiais que eu vi na USP
dele palestrando em assembleias, etc., levaram isso. Então, a origem é isso. Depois, ocorreram outras circunstâncias, aí fizemos a proposta para o Rubens, que topou, e, com circunstâncias, o Bourlan acaba se afastando, e ficamos essa dupla aí já de décadas. Mas tem um dia, o primeiro dia de filmagem, Jean-Claude, que é interessante aquilo que você falou para o Safatli. Sim. Estamos no apartamento do Safatli e com um fotógrafo que me deixa histérico, que já tinha levado mais de 1 hora para instalar luzes que não se instalavam nunca. Finalmente ficou pronto, eu bastante tenso com essa história, comecei a gritar, inclusive um momento no set, que eu achei que o fotógrafo não tinha entendido o filme. E antes de iniciar, eu me aproximei do Safatli e eu disse, olha, foi dito, isso é verdade, um historiador que me falou isto, que há uma linha temática na minha obra desde os anos 60, que é a crítica ao intelectual classe média de esquerda. E o Safatli me respondeu, eu também. Aí eu disse, espera, então, Safatli, tá bom, vamos lá, só que não vai ser nada fácil. E realmente não foi nada fácil. Mas depois o Safatli mudou de posição em relação ao filme, foi se aceitando melhor, etc., porque isso aparece em vários trabalhos escritos, filme, e atualmente, de certa forma, o trabalho que estamos fazendo agora com a Emily Rubens não deixa de ser um prosseguimento disso, tentar encontrar outros aprofundamentos dessa questão da crítica ao intelectual classe média de esquerda. É isso? O Safatli, não, exatamente. O Safatli, ele foi muito generoso, né? Ele realmente ele foi um parceiro, ele se propôs, ele se submeteu. Ele não era fácil para dirigir, porque ele não é um ator. Então ele não é porque não é ator, é um ser humano petrificado. É um ser humano o quê? Petrificado. Petrificado, Ele tem uma coisa, né, meio dura, né, o corpo rígido, que é interessante também, por outro lado, né, para o filme. Então, não era tudo que a gente propunha que ele fazia, mas, enfim, geralmente ele aceitava o jogo da cena, e para ele foi muito difícil, a cena do Capão Redondo, que é a cena que fecha o filme, né, o debate lá com os jovens, né, da periferia. Quanto à generosidade, eu gostaria que se repensasse isto, porque, num determinado momento, em função do sarau, ele nos anuncia que a filha dele canta, é cantora lírica. E aí você, com toda razão, diz, então podemos fazer um sarau com ela, e realmente podíamos e fizemos. Só que em outra oportunidade, ele empurra um pouco mais a filha dele. Ele estava agenciando, né? Aí eu digo para ele, mas o que você está fazendo, Safatli? Você está querendo tirar a atriz, que era Palomares. Sim. É isso, você está empurrando a Palomares para fora do filme em função da sua filha. Não resultou nada. Cena dele com Palomares, prevista provavelmente no Shopping Life por aí. Se recusa a fazer.
Não quer, ele se recusou a fazer. Não, mas mesmo assim, com tudo isso, ainda acho generosidade, Eu não porque ele se expôs. Não é qualquer professor de filosofia da USP que tem uma certa imagem intelectual da mídia tal, que se expôs como ele se expôs. Aquela cena final, ele se expôs bastante. Nesse ele sentido. se deu conta, talvez. Se ele tivesse previsto isso, talvez não fosse lá para o Capão Redondo. Talvez não, exatamente. Ele não Eu administrei isso com vigor. Ele não teve a dimensão de como ele ia ser massacrado. Ele achou que ele ia tirar de letra. Né? Ia tirar de letras. Ele ia tirar de letra e a postura dele... Mas depois, ele teve dificuldades para aceitar o filme. Mas hoje ele gosta muito do filme, ele participa do debate do filme e ele agradece a gente porque o filme, para ele, também foi um aprendizado. Ele reviu muitas posições dele como intelectual e tal, a partir do filme, a partir dele no filme. A Fátima Arley comenta aqui no chat que as cenas são bem fortes, ele parece acuado. É uma impressão que a gente tem mesmo. É isso que vocês pensam também? Pensa a moça do chat? Que as cenas são fortes e que Vladimir está acuado. Sim. Sim. Sim, está acuado, como está acuado em vários de trabalhos meus, o intelectual, classe média de esquerda. Como estão acuados os intelectuais no filme que eu fiz, que se chama Sobre nos 60, em que eu mostro uma mesa com Mario Schemberg, etc., no Museu Moderno de Arte Moderna de Rio, e cada Hélio Oiticica, todo mundo está falando, e depois eu pego o mesmo plano em que os intelectuais estão mudos. Como acontece no Câncer do Glauber, com a voz do Glauber, numa posição muito próxima à posição, quer dizer, o Câncer é bem anterior ao Sobre nos 60, né? Mas no Câncer se vê uma posição que o Glauber tinha praticamente rejeitado quando eu lanço Brasil em Tempo de Cinema, né? E aí eu fui realmente massacrado. Mas depois, no Câncer, fica meio óbvio que o intelectual de esquerda não faz a revolução, né? Então, essas questões estão absolutamente embrincadas, primeiro embrincadas em vários trabalhos meus, e embrincadas, obviamente, porque a temática nesse e agora o quê? Então, acho que nesse sentido o filme alcança plenamente as suas intenções políticas, né, de fazer uma reflexão. Acho que foi muito... Eu assisti o filme ano passado na mostra. Ah, sim, que ótimo. Você que nos colocou entre os 10 mais vistos. Aliás, foi só assim que foi possível assistir, porque a mostra foi online, né? Que deu para assistir. Então, foi excelente o filme ter entrado na mostra, porque deu ali, como vocês disseram, ele alcançou, né, as suas intenções de examinar, de refletir vários pontos. Não? Excelente. Eu também vi o filme na mostra o ano passado, e agora eu vi só uma vez, naquela circunstância, e nunca mais consegui rever. Talvez amanhã vou tentar aqui na nossa mostra, no cinema. Agora fiquei muito surpreso com uma coisa que vocês falaram aqui, porque talvez por desatenção minha, né, eu não fiz essa relação de pai e filho que vocês falaram aí. Eu não vi isso no filme. Para mim,
era dois homens, sei lá, não sei direito, para mim era o Jean-Claude e o Vladimir ali. Eu também não fiz. E foi uma desatenção minha total, então porque eu não sei se aquela menina, agora eu fiquei pensando se aquela menina então é a neta do Jean-Claude ou do personagem do Jean-Claude, não sei, mas isso foi interessante agora ouvir de vocês aqui também. Tem até isso, até tá em texto. Tem uma hora, tem um ou dois momentos que o Vladimir fala, pai, me deixa aqui e tal. Mas eu acho que é interessante. Para quem não conhece a figura do Jean-Claude e do Vladimir, constrói que eles são pai e filho. Porque as pessoas que não conhecem as figuras ficam procurando conexões e quando escuta pai e tal. Agora, quem conhece a figura de Jean-Claude de Safatli, isso é mais forte. Então, não é engraçado, eu já percebi isso. Acaba nem lembrando que é pai e filho. As personas são maiores que os personagens. Isso, para a gente, está tudo certo. Mas também, de vez em quando, eu apareço até como Jean-Claude no filme. Nós não fizemos nenhum esforço, bem ao contrário, para estruturar essa relação familiar. Que era diferente do Bourlan. Bourlan não. Era uma claustrofobia do pai e do filho. Mas nós estamos bastante frouxos. Alguém quer fazer uma pergunta? O Luiz Alberto Cassol. Eu queria fazer uma pergunta específica. Eu também vi na mostra ano passado o filme, foi a oportunidade que a gente teve de ver, né? E tem cenas muito emblemáticas. Realmente, para mim, a cena muito forte é a cena lá com os estudantes, né? Porque é uma cena em que realmente se vê ali um não diálogo, ou seja, aquele diálogo nunca vai se estabelecer da forma com que está ali, da forma com que o filme deixa para nós. Inclusive, na fala do menino, ele deixa isso muito. E a cena da arma do Jean-Claude, agora eu entendi o porquê que, inclusive, agora eu entendi a cena, né? Entendi por que vocês deixaram ela mais tempo. Mas eu quero dizer para o Jean-Claude que é uma cena estupidamente, para mim, ruim, visceral. Ela me traz uma sensação muito ruim, alguém manipulando aquela arma, o cara te ensinando com aquele jeito, como se... Ele está ensinando como se estivesse ensinando qualquer outra disciplina. Para ele aquilo é natural. Então, acho que isso traz para um filme um lugar de fala interessante, porque ele tá ali. E foi ótima essa explicação agora do Rubens, porque agora eu entendi, se estabeleceu ali algo institucional. Mas, à medida que o Jean vai manipulando aquela arma, a gente vai ficando uma sensação assim, tu te coloca no lugar dele, e é horrível aquela cena da arma. Para mim é uma cena assim, me deixou muito perturbado no filme, porque é alguém ensinando, porque daí, vamos lá, eu pelo menos fiz isso, eu não consegui daí naquele momento dizer o ator Jean-Claude. Para mim era o Jean-Claude todo, o intelectual, o crítico, que jamais manipularia uma arma daquela forma. Portanto, esta metáfora que se transforma em algo real é muito forte, sabe? É a gente praticamente, a sociedade pegando aquela arma e um cara ensinando a sociedade a atirar daquela forma. E mais, ali está representado o cinema atirando, porque o Jean-Claude é uma metáfora do cinema brasileiro. Então, eu acho que isso isso me tocou muito naquela cena, porque eu confundi, talvez seja... É psicanalítico, sim, da minha parte, mas foi uma cena muito forte ver o Jean-Claude daquela forma manipulando a arma. Só queria dizer isso. Queria perguntar para ele como ele... Enfim, aí a pergunta seria como ele se sentiu, mas tu já respondeu que ele... Mas eu gostaria de saber do Jean-Claude, como é que é manipular aquela arma ali, né? Ao invés de uma câmera. Jean-Claude? Sim, estou pensando. Eu acho que é a segunda vez na minha vida que eu atirava. Uma vez, ainda adolescente, num sítio, havia assim uma brincadeira de atirar em garrafas, coisas desse tipo, com uma espingarda. E a segunda vez foi aquela... E eu não penso muito, O Rubens é curioso, porque por um lado eu não penso muito, quer dizer, eu me dou muito
ao momento físico. Onde, tu mais à direita, tu mais à esquerda. Né? Mas, por outro lado, há um outro nível de mim que pensa, mas que não pensa o personagem, ele pensa a dinâmica da cena. Exatamente, exatamente. É isto. Fala, Jean-Claude, depois falo. Não, mas é isso. Porque esse personagem que está tirando naquele momento, aquele tiro não tem uma significação. Não é? Ele pode ter uma pluralidade de significação. Pode ser visto do ponto de vista do personagem, mas pode ser visto simplesmente como uma alusão ao armamento individual na nossa sociedade, né? Tirando, então, a parte histórica da família, tirando as motivações psicológicas. No entanto, isso eu peguei um pouco com Bourlanc, porque o Bourlanc dirige mais ou menos assim, ele te dá o ponto de partida da cena, eventualmente, talvez, o primeiro passo. E depois ele te larga. Então, você vira roteirista da cena. Você tem que ir tocar e dizer, não, tem que ser interessante, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabendo, mas isso eu não penso durante a filmagem, que, no fundo, a última palavra será da montadora. Porque mesmo que o ator consiga dar um determinado dramatismo, dinâmica à cena, a palavra final não é dele. Agora, na cena do tiro, eu acho que ele pegou muito na cena coisas que eu fiz, que eu queria, inclusive, podia ter sobrado muito mais se eu não tivesse contribuído para encurtá-la. Sim. Era gigantesca, era um curta-metragem. No primeiro corte, ela era praticamente integral. A tua postura na cena, ela é muito brechtiana, né? Porque ao mesmo tempo que você está em cena, você está um pouco fora, construindo a cena, né? E ciente dessa construção. Então, por exemplo, tem um momento muito bom quando o instrutor fala em ceifar vidas. E daí o Jean-Claude aproveita na hora e fala, ele ceifar vidas, daí o cara tem que se rearticular. É uma maneira mais poética, mais de tal, né? Ele tem que se rearticular. Então, você vê, o Jean-Claude, ele está muito ligado nessa construção da cena para propor, para pegar esse detalhe, senão ele passaria batido. Obrigado. Beleza. Pessoal, já são 8 horas. Acho que a gente vai dando um encaminhamento aqui para encerrar o nosso segundo dia aqui de atividades. Glênio, tu quer colocar alguma coisa assim para encerrar? Depois eu faço aquele fechamento mais institucional. Certo. Bom, eu não preparei nada, mas também ontem, depois eu fiquei pensando que, assim, até para contar como é que surgiu toda essa ideia, né, esse encontro e esse título, né, esse Jean-Claude inicialmente eram entre amigos, depois a gente achou que não, que era só entre, porque dava mais abertura para pensar outras questões, e pensar esse Jean-Claude entre a reflexão e a produção, vamos dizer assim, resumindo, isso só 2 facetas, né, porque são muito mais amplas do que isso, enfim, como a vida. Então, era uma forma que a gente pensou, assim, de fazer esse diálogo, essas conversas, buscando
homenagear mesmo, era a nossa homenagem aqui do Sul, da Cinemateca Paulo Amorim, para o Jean-Claude, e que a gente possa também, de repente, fazer de novo daqui a algum tempo, ampliar essas questões, e acho que foi muito rico, foi um prazer rever todo mundo, mesmo nessas condições. Eu jamais disse aquilo que tu falou ontem, Jean-Claude, porque eu não tenho nenhuma criticidade com o trabalho, ao contrário, tudo que tu faz, tudo que tu fez, eu assino embaixo sem ler, eu sou totalmente acrítico ao teu trabalho, eu jamais faria aquilo, não. Então, conseguiu dormir? Foi difícil. Bom. Foi difícil, mas eu entendi a homenagem, mas não fui eu. E eu não disse aquilo, ao contrário, esse livro é um livro que eu amo desde a primeira vez que eu ia. Inclusive, a gente conversou muito sobre esse livro, porque foi exatamente no período que eu estava em São Paulo, 94, 95. Eu tenho uma dedicatória linda que tu escreveu, inclusive, nesse livro para mim. Então, eu agradeço e imprima-se a lenda. Exato, mas não foi aí. Imprima-se a lenda. Então, foi muito legal, foi um prazer, e eu só tenho a te agradecer em particular, e todos nós, com certeza. Tá bom. Bom, da minha parte também, assim, da parte da Cinemateca Paulo Amorim, do Instituto Estadual de Cinema, queria agradecer a Jean-Claude, assim, é muita honra te ter aqui com a gente nesses 2 dias, foi maravilhoso, a gente sempre aprende muito te ouvindo. Rubens também, obrigada aí por essa última hora, foi uma conversa ótima. E como o Glênio disse, né, a nossa ideia era fazer esse seminário presencial no ano passado, quer dizer, um pouco, ali quando começou a pandemia, a gente já tinha meio que agendado as coisas, aí veio a pandemia, parou tudo, e aí agora, como a gente ainda estava nessa vibe de querer fazer, então a gente buscou esse encontro virtual, mas com certeza a gente vai tentar fazer isso presencial da maneira que a gente tinha sonhado, né, Glênio? Fazer um evento grande, com muitos filmes e tudo mais. Jean-Claude 90. Pessoal, Jean-Claude 90, pode ser. Então, assim, gente, mais uma vez, muito obrigada, assim, uma honra muito grande.